Quem está conosco agora, aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, é a Ana Paula Rodrigues, porque o Ministério Público de São Paulo anunciou uma coletiva de imprensa para falar sobre Prevent Senior e todas as polêmicas que surgiram em relação à operadora de planos de saúde durante a pandemia da Covid-19. E a Ana Paula Rodrigues escutou das mais absurdas afirmações vindas dos promotores. O que eles definiram em relação a Prevent Senior? Ana, bom dia. Oi, Lupato, bom dia a todo mundo. O Ministério Público apontou experimentos com pacientes durante a pandemia de Covid-19 e denunciou por homicídio os donos e os diretores da Prevent Senior, né? Como você disse, essa conclusão foi apresentada na sede do Ministério Público nessa quarta-feira. Foi uma investigação de quase 3 anos sobre o uso de medicamentos sem eficácia contra a doença. E para isso, os promotores ouviram representantes da Prevent Senior, familiares de pessoas que morreram em hospitais da rede e também prontuários médicos de 189 pacientes. O promotor Everton Zanella explicou que a investigação mostrou que pacientes, em especial idosos, né, a maioria tinha acima de 60 anos, foram usados em testes sem autorização deles e nem da família, com medicamentos para doenças mais graves e sem nenhum benefício comprovado contra a Covid-19. Eu separei um trecho aqui do promotor Everton Zanella para a gente ouvir. Foram feitos experimentos com medicamento não adequado, né, e que isso, devido aí a comorbidades que o paciente já tinha, o histórico que ele já tinha, esse tratamento acabou contribuindo para a morte. Em março e abril de 2021, já na segunda leva da Covid, uma quantidade muito grande das medicações flutamida e bicalutamida, né, que são medicações para câncer de próstata, e foram usadas sem autorização, sem aprovação da CONEP e sem termo de consentimento de pacientes, para um experimento com Covid. Usaram como cobaia, basicamente, os pacientes. Basicamente isso, né? Com base em tudo isso, o Ministério Público denunciou 10 diretores da Prevent Senior, né? E um médico pelo crime de homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar, pela morte de 7 pacientes. Casos que os promotores avaliaram que têm o tal do nexo causal. Então, deu para comprovar que eles morreram por causa do uso de medicamentos que não eram os adequados. Além disso, também foram denunciados 13 diretores da empresa por crime de perigo pela morte de outros 2 pacientes que teriam sido colocados em risco devido ao tratamento feito com o chamado kit Covid. O promotor Everton Zanella explicou que mesmo após a divulgação da Organização Mundial da Saúde de que esses remédios não tinham eficácia contra a Covid-19, os pacientes seguiram recebendo esse kit, inclusive em casa. De novembro de 2020 a abril de 2021, a diretoria da empresa determinou a entrega de 13 mil kits. Depois que a OMS disse que não é eficaz. Então pessoas passavam por uma telemedicina, alguns nem por telemedicina recebiam o kit em casa sem nem ter se consultado. Bom, segundo os promotores, as denúncias se concentram sobre diretores, porque os médicos foram pressionados pela cúpula da Prevent Senior para fazer esse tipo de coisa, para dar medicamentos, analisar os resultados, fazerem testes mesmo, né, com os pacientes. Agora, essa denúncia do Ministério Público foi encaminhada para a Justiça, que vai decidir se acata ou não, se transforma essas pessoas ou não em réus. A Prevent Senior se manifestou por meio de nota, lembrando que ela foi citada, mas esse é um processo nominal, não é contra o CNPJ, contra a empresa Prevent Senior, é contra os diretores da operadora. Então, quem está nos ouvindo e fala, apesar dos pesares, é meu plano de saúde, será que vai ter algum problema? A princípio, não é com a operadora esse processo, é com os diretores, com a alta cúpula. Os donos. Isso, é com o CPF, né, para ficar mais claro, não é com o CNPJ. Mas, de qualquer maneira, a Prevent Senior se manifestou por meio da assessoria de imprensa, dizendo que sempre colaborou com as investigações, mas reiterando que os funcionários agiram para atender da melhor forma os pacientes e negando que tenha havido crime, o que, segundo eles, vai ficar comprovado no âmbito judicial.